Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Jadeon, retornando para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Hoje iremos falar sobre potenciação e raiz quadrada fracionária, tá? Lembrando que esta videoaula será postada um link no Google Classroom para em seguida vocês assistirem lá no YouTube. E peço que dê uma curtida, certo? E comentem, porque através dos seus comentários eu irei saber se realmente vocês assistiram a videoaula, ok? Então vamos lá. Quando falamos em potenciação de números naturais, estamos falando que temos uma base e que está elevado a um expoente, tá? E esse expoente indica a quantidade de vezes que esse número ele é multiplicado entre si, ok? Vamos a exemplos. 4 elevado ao cubo é a mesma coisa se eu disser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora temos fração. Bom, é o mesmo procedimento, tá? Se essa fração estiver entre parênteses e com o expoente do lado de fora, está indicando que tanto o numerador, que é a parte de cima, como o denominador, que é a parte de baixo, ele está elevado a esse expoente, tá? Então vamos ao exemplo. 2 quintos ao quadrado é a mesma coisa se eu disser 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25, e aqui não pode fazer mais nada, ou seja, 4 25avos. 3 meios ao cubo, 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 27 oitavos. Meio elevado à quarta potência, então é meio vezes meio, vezes meio, vezes meio. 4 vezes. Isso aqui vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 1 16avos. 2 terços ao quadrado. 2 terços vezes 2 terços. Então, 4 sobre 9. Certo? E o último exemplo. Repare que neste último exemplo, 2 ao quadrado sobre 3 não tem parênteses como esses aqui. Ou seja, está indicando que apenas o 2 está elevado ao quadrado, o 3 não mexe. Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 sobre 3, que é 4 terços, ok? Raiz quadrada com fração. Bom, o que é uma raiz quadrada? Ela também vem da potenciação. Porque na raiz quadrada, o índice que está dentro da raiz indica a quantidade de vezes que o mesmo número é multiplicado para você achar essa raiz. Como, professor? Simples, ó. Na raiz quadrada, ela existe um índice que fica aqui dentro. Como o nome é raiz quadrada, você não precisa escrever o 2, tá? O A é o radicando, a forma da raiz é o radical e a resposta é chamada de raiz, tá? Então vamos ao exemplo. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que eu falar 4 ao quadrado, né? Porque 4 ao quadrado dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E quando tem fração? Mesma coisa. Você tira a raiz de cima com a raiz de baixo. Raiz quadrada de 4 nonos é a mesma coisa que tem o 2 ao quadrado, porque vai dar 4. E 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, que vai dar 9. 2 ao quadrado não é 4? Então aqui é 2 sobre 3, 2 terços. 25 sobre 16. Então é a mesma coisa de 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Então aqui eu tenho 5 quartos. 25 sobre 49. 5 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. Então eu tenho 5 sobre 7. Próximo exemplo. Repare que o próximo exemplo só tem a raiz quadrada de 49. O 25 não está na forma de raiz. Então, repete o 25.
7 ao quadrado, então é a mesma coisa que 25 sétimos. A mesma coisa aqui, só o 25 está na forma de raiz, que é 5 ao quadrado sobre 49, que é a mesma coisa que 5 sobre 49, tá? Então, é bem simples, é só você prestar atenção no expoente, fazer as multiplicações, então tem que saber tabuada. O segredo de potência é saber tabuada, porque os números vão se multiplicando entre si. Então, relembrando, quando for assistir o vídeo, dê a curtida e façam o comentário, porque eu saberei se vocês realmente assistiram ou não. E lá no Google também passarei a atividade do módulo 1, tá? Hashtag fica em casa. Abraços.